seguinte, ele vai falar aqui com o advento da democracia, a identificação do Estado com a sociedade foi redobrada, e hoje é comum ouvir apelos sentimentais como, entre aspas, nós somos o governo, que violam praticamente todos os princípios de razão e bom senso. Eu creio que ele tenha pensado nisso, que justamente não é o governo, sabe? As pessoas não podem ser o governo. O governo é sempre representativo e o problema maior do governo é justamente esse, é ser representativo. Uma vez que ele é representativo, soa como um aspecto de liberdade, mas ao mesmo tempo esse sujeito que se passa por comum, mesmo que ele tenha sido comum, quando ele ganha o poder, ele de fato ganha o poder, sabe? E é lógico, se não são as instituições já, no caso os três poderes, para limitar um pouco desse poder, esse sujeito aí que agora é poderoso, a gente vê isso também na diferença dos cargos, né? Quando a pessoa ascende, ela sempre trabalhou contigo, e aí quando ela ascende para um cargo, ela começa a querer te mandar, porque agora ela tem poder para isso, sabe? Começa a exercer isso de forma muitas vezes ilimitada e totalmente desproporcional. É o que a maioria das vezes acontece com o próprio Estado, sabe? E quando ele está a favor de um partido, ou seja, de um grupo aí, seja no aspecto familiar, ou mesmo no aspecto de interesse, ou mesmo no aspecto ideológico, a coisa se complica mais, sabe? Porque, na verdade, mesmo que ele seja eleito, predomina nesse caso o aspecto ideológico, sabe? O fim, né? A finalidade, né? Por isso que, se quiser saber o que um governo é, busque saber quais são as suas finalidades, sabe? Qual fim ele deseja atingir. Então, muitas vezes, para atingir um fim, a mesma coisa de Satanás, fazer uma comparação esdrúxula aí, para ele dar uns benesses para, no fim, ter a alma da pessoa, sabe? Então, isso é uma coisa dos governos de esquerda, né? Eles promovem umas migalhas aqui, outras acolá, com o intuito de levar as suas pessoas, no caso do diabo, para o inferno, no caso do socialismo, para a revolução, sabe? A revolução, digamos, a revolução socialista, né? Porque uma vez no poder, esse tirano ele jamais sairá. Então, a revolução comunista é só para os aluados e tal, mocós, bocoiós, o síndrome de Peter Pan. Ele fala, né, justamente isso, ó. O termo coletivo útil nós, entre aspas, permitiu lançar uma camuflagem ideológica sobre a realidade da vida política, sabe? Parece que é alguma coisa positiva, né? Para a transição. Mas a verdade não é. Quando ele fala aqui mais pra frente aqui, é aquele negócio, né? A maior justificativa, principalmente para quem leu o livro vermelho de Mao Tse Tung, é justamente esse negócio do nós, né? O Estado apanha para si o conceito de nós, como se ele estivesse de fato representando o povo, e aí qualquer um que se rebelar, vamos dizer assim, contra o Estado, né, ou se opor, é inimigo do povo, sabe? Tipo, como inimigo do povo. É uma ferramenta, justamente, uma camuflagem, né? Como ele disse aqui. A verdade é que quando ele fala que o governo não representa de nenhuma forma concreta a maioria das pessoas, parece contraditório no sentido de democracia. Essas pessoas elegeram o governo, por que ele não respeita? Porque aí, partindo para Maquiavel, né, o intuito do governo já eleito é permanecer no poder, sabe? Tudo ele fará para isso. Então ele não mais respeitaria então os interesses do povo, e sim os próprios interesses, ou, na grande maioria das vezes, é o que acontece, o interesse da própria família ou da dinastia quando se refere a isso, né? ou do partido quando se refere à república, né? A monarquia, a família, e a república, o partido, né?